Aham, Mas é aham. isso, Que a o gente. Gustavo, o Gustavo é guri de Porto Alegre, ele não sabe como que é o futebol no interior. Pra ele, São Leopoldo é super interior. Aimoré, Tá ele ok. nem sabe quem é o Aimoré, né? Ele só sabe quem é o Inter porque ele fica com inveja que o Inter tá na primeira divisão. Beleza, estamos começando mais um episódio do Grenal Corneta, o canal que reúne na mesma mesa virtual gremistas e colorados para analisar os jogos e, consequentemente, fazer corneta. Eu sou o Gustavo, gremista, e comigo hoje está o Marcos, colorado, e um convidado especial, que também é colorado, o Alexandre Thompson Flores, que é sobrinho neto do prefeito de Porto Alegre, que tratou na época da doação da área para construção do estádio Beira-Rio. Ele vai contar então essa ligação familiar que ele tem com o Inter, essa história do tio-avô dele, o ex-prefeito de Porto Alegre, Telmo Thompson Flores, que cuidou desse processo de viabilização da área para a construção do Beira-Rio, e vai falar também do Guarani de Bagé, que é o outro clube que ele torce, ele sendo de Bagé, vai falar da rivalidade que há entre Bagé e Guarani de Bagé e a realidade do futebol no interior. Tudo bem contigo, Alexandre? Qual é? Tudo bem? Fala um pouco dessa tua Tudo ligação familiar com o Inter. tá ok. Em primeiro lugar, boa noite, Gustavo, boa noite, Marcos, Boa boa noite aos noite. ouvintes do programa. É um prazer estar aqui como convidado hoje falando de uma das nossas paixões aqui, da minha paixão, que é o Esporte Clube Internacional. Importante que se diga que eu venho de uma família de colorados, nós somos uma família colorados pelo lado Thompson Flores, né? O único gremista na família era o meu pai, já falecido, por conta de que o pai era muito de implicar e ser contra um pouco os outros. Então ele saiu gremista, mas felizmente eu saí pelo lado da família e me tornei colorado, acho que desde os 5, 6 anos de idade. Tá? O Telmo Thompson Flores era meu tio-avô, irmão do meu avô paterno, né? E a história, eu acho que do Beira-Rio, ele começa mais ou menos ali por 56, 57, né, Gustavo? Aonde se lança essa ideia da construção do novo estádio. O Telmo Thompson Flores, em 56, 57, ele era diretor de um órgão federal, do DNOS, Departamento Nacional de Obras e Saneamento, né? E foi importante aí nesse processo inicial, né, da construção do novo Beira-Rio, né? Quando, em 69, quando o Beira-Rio é inaugurado, ele é o prefeito, né, na época, né? Mas o vereador Ibrahim Pinheiro Cabral, né, que foi quem entrou com o projeto na Câmara de Vereadores, né, também prefeito na época, em 56, 57, Leonel Brizola, né, que apoiou o projeto e não se opôs. Enfim, houveram várias pessoas que foram importantes nesse processo como todo, assim como o tio Telmo, que era um grande colorado e frequentador dos estados dos Eucaliptos e do Beira-Rio. E, bom, vocês, como tu mesmo falou, todos eram colorados, né? Esse envolvimento com o clube era bastante efetivo. Vocês estavam muito próximos do clube ao ponto de, de atuarem a favor nesse processo todo, né? Então, vocês, Exato. no caso, o Telmo Thompson Flores, ele estava numa posição ah, importante, né, na prefeitura e pôde ajudar o clube, né, sendo ele colorado. Exatamente. A nossa família, eu sou nascido e criado em Bagé, tá? E naquela época era muito difícil, né, Gustavo? A gente vinha à capital, não existia essa facilidade que se tem hoje, né? Logística, enfim, né? Eu fui forjado, então, em Bagé, né? Lembro do Inter a partir de 76, 77, dali eu já começo a lembrar, com 6, 7 anos, né? E fui muito puxado pelos meus irmãos, né, meus dois irmãos mais velhos, que são muito colorados, e o meu tio por parte de pai,
o Paulo Roberto Mogler Thompson Flores, já falecido também, talvez tenha sido aí o principal engajador nosso para a gente se tornar colorado, né? Eu conheci o Beira-Rio, eu não lembro se foi em 82 ou 83, quando a gente teve a oportunidade de vir a Porto Alegre para ver um Grenal, que o Inter ganhou, se não me engano, de 2-1. E dali em diante, essa paixão nunca mais descolou de mim, e hoje o Internacional faz parte da minha vida, né? Hoje é um dia muito feliz pela vitória de ontem. Não, mas né? isso a gente vai falar em Com seguida. relação... Ele tá mordido. Exatamente. Não, e é bom que se diga que eu não salientei ali, na época, né, apenas como curiosidade, havia um projeto, né, de aterro da Orla do Guaíba, né, por conta da canalização do Arroio Dilúvio e da abertura da Avenida Ipiranga. Então já havia um projeto, né, para que se construísse ali uma área verde, uma área esportiva, e o Inter entrou nessa carona aí, né, porque o Inter ficou numa encruzilhada, ou o Internacional ampliava o estádio dos Eucaliptos, né, que já tinha sido um pouco modernizado para a Copa de 50, que o Inter cedeu o estádio na Copa de 50, teve participação, né, mas, no entanto, esbarrou, sobretudo ali na Avenida Cerro Largo, né, que teria que haver desapropriações ali. Então, isso ficou praticamente inviabilizado, né, e então o Inter foi nessa carona aí do projeto de aterro da Orla do Guaíba, né, e com um grande idealizador que foi o Wildo Meneghetti, na época era governador do estado, patrono do Internacional, né, e como eu citei, Ibrahim Pinheiro Cabral foi o vereador que entrou com esse projeto na Câmara de Vereadores, que foi aprovada, dos 7,5 hectares foram doados, né, do Guaíba, onde foi aterrado e surgiu o Beira-Rio, né, como a gente diz, um gigante que surgiu das águas, né. O Meneghetti, o Wildo Meneghetti, que foi prefeito, né, de Porto Alegre, foi governador. Isso. Foi governador. Era colorado, foi presidente do Inter. Exatamente, ele tinha sido presidente do Inter, depois ele era patrono, né, quando essa pedra inicial aí da construção do estádio de Beira-Rio. Outro prócer de todo esse processo da construção do Beira-Rio foi o que leva o nome, né, do Beira-Rio, José Pinheiro Borda, né, que depois, um grande colorado, né, que foi o presidente da Comissão de Obras, né, e até ele criou, né, uma campanha, né, de arrecadação de material para a construção do estádio. O Inter construiu com recursos próprios, mas eu acho que talvez o maior protagonista de tudo isso tenha sido a torcida colorada, né, que houve um engajamento comovente por parte da torcida colorada, né, e não era raro às vezes, era muito comum as pessoas chegando nos seus próprios automóveis ali, abrindo o porta-mala e entregando saco de cimento e 2, 3 dúzias de tijolos, né? Então a torcida colorada teve um engajamento aí que foi muito comovente na época. Tu falou o nome do estádio, o Beira-Rio, ele tem um outro nome? José Pinheiro Borda é o nome do estádio Beira-Rio. O Marcos sabia disso como colorado, Marcos? Não. Isso. O estádio Beira-Rio, o nome é José Pinheiro Borda, né, que foi, na época, presidente da Comissão de Obras, e, infelizmente, veio a falecer um pouco antes da inauguração do Beira-Rio, ele faleceu. Por isso, como homenagem a ele, foi dado o nome oficial do estádio, José Pinheiro Borda, né? O apelido é Beira-Rio ou Gigante da Beira-Rio. Pois é, olha, essa curiosidade aí do nome do estádio, né? Não imaginava. Eu acho que pouca gente sabe, inclusive os colorados. Eu me atrevo a dizer que a maioria dos colorados não sabe. Estádio José Pinheiro, é Borda, não é Borba. Ele era um comerciante da área de tecidos, as suas lojas eram ali na Voluntários da Pátria. Sim, sim. O Gigante da Beira-Rio, a Beira-Rio é apelido. Aonde a origem, quem fundou o Inter começou por ali, né? Era daquele comércio ali da Voluntários, né?
Os fundadores Exatamente, do Inter. isto, exato. E, e a secretaria, ou a sede do Inter nesse período era no centro, né? Eu não Sim. lembro agora bem a rua, mas era no centro da cidade. E o Guarani de Bagé? Onde é que entra nessa história toda? Tu diz que é natural de Bagé, mas E, por influência da família, né, se tornou colorado, que é e tudo mais. Mas o Guarani de Bagé, ele entrou na tua vida como? Por causa dessa proximidade, por tu querer ter um clube próximo de ti, para te estar mais presente nesse clube? exato. Também por influência desse meu tio, nós tínhamos como rotina, todos os domingos, nós almoçávamos na casa da minha avó, em Bagé, e ficava próximo ao estádio do Guarani. E esse meu tio, irmão do meu pai, nos levava ao estádio. Então, eu me forjei alvirrubro, Guarani, assim, né? Começando aí o estádio desde pequenininho, né? A nossa rivalidade lá é muito grande também. Infelizmente, hoje se distanciou muito por questão estrutural e financeira, os clubes do interior, sobretudo lá da nossa região, em relação à dupla Grenal e em relação aos maiores clubes do Brasil. Mas eu lembro que na década de 70, tanto o Guarani quanto o Bagé, eles disputavam palmo a palmo o Campeonato Gaúcho com a dupla Grenal. Eram muito fortes os times, né? E o Guarani é o único clube do interior bicampeão gaúcho. Isso é um detalhe importante. Isso, Quais os anos tu recorda? Bagé, se eu não estou enganado, 1920 e 1938. São os dois títulos gaúchos do Guarani. O Bagé tem um título gaúcho, cujo ano eu não lembro agora também. Mas eu tenho um carinho muito especial e diria que quase torço pelos dois clubes de Bagé, tanto o Guarani quanto o Bagé. Eu tenho que torcer para o Bagé também um pouquinho, sabe, Gustavo? A Leísa, que tu conhece, Sim. é já alvinegra. Sim. E inclusive tem uma cadeira lá que era do pai dela, que ficou lá, que leva o nome do pai dela, né? E a Leísa foi criada ali nos arredores do Pedro Amora. E eu tenho um carinho todo especial pelo Bagé também. Realmente, o meu clube do coração é o Esporte Clube Internacional. Sim, sem dúvida. Essa coisa do interior, de torcer para um clube na sua cidade e torcer para a dupla é muito comum, né? É uma coisa que a gente não escuta isso de Pelotas, né? Geralmente em Pelotas lá o futebol é tão importante para eles que eles afirmam que não, aqui a gente é ou Pelotas ou Brasil de Pelotas. Aí tem o Farroupilha, que é da cidade lá também, né? Mas é mais Pelotas, Brasil de Pelotas, que é a rivalidade maior, tem o clássico Brapel e tudo mais, e eles falam que aqui não tem essa. Mas eu a acho gente que conhece Caxias é um ou assim outro também. ali que diz, né? Não, eu sou Brasil de Pelotas, mas eu sou gremista. Chavante ou Lobão? Exatamente, Chavante ou Lobão. É muito forte a rivalidade ali. Muito forte. E a Lisa me conta que por ela ser Bagé, ela está muito próxima ao clube e ela, inclusive, por trabalhar na prefeitura, recorrem a ela para ajudar o clube, né? Nas necessidades até diárias, assim, de ter que exato. investir em algo na estrutura do estádio, ou mesmo para ajudar a equipe em algum momento com alimentação e tal. Então, exato. Infelizmente existe essa situação hoje nos clubes do interior, né? E se não é o esforço dos abnegados, tanto os alvinegros quanto alvirrubros, eu acredito que os dois já teriam fechado as portas, né? sim. Porque não há entrada de recursos, né, que atendam a demanda de um clube de futebol para folha de pagamento, para as viagens, enfim, para tudo, né? Sim. Então é muito difícil. E a Leísa é uma engajada aí nas questões de alvinegras. Sim. Bom, vamos seguir então,
Vamos falar de Inter, né? Vamos aproveitar o gancho do nosso convidado, que é colorado, né? Que aqui declarou que ele é mais colorado que Guarani de Bagé. Mas vamos falar sobre a última rodada do Inter. E que vou te contar, assim, me surpreendeu o jogo. Eu assisti o primeiro tempo e o início do segundo tempo. E o Atlético Mineiro não jogou. A marcação do Inter estava tão alta e tão forte que eu só via desarme e contra-ataque. Desarme e contra-ataque. Aí, até o mercado virou o defensor colorado. Fala, Marcos. Fala qual foi as tuas impressões diante do jogo de ontem? Diante assim, do jogo contra o Atlético Mineiro, o atual campeão brasileiro. Ô Alexandre, o Gustavo ele tá mordido, porque no programa passado eu falei que o Inter não tinha por que temer o Atlético Mineiro, que a gente é grande também, a gente podia ganhar deles. E eles só faltou rir da minha cara, né? Porque ele achou que o Inter ia tomar um rodeão do Atlético e foi completamente ao contrário. Eu, olhando o primeiro tempo do Inter e Atlético Mineiro, me atacou minha labirintite, porque com a rodeão que o Atlético tomou, até eu fiquei tonto, né? Não sabia se era o mundo que tava rodando, se era só lá no Beira-Rio. Mas assim, tudo normal. O Inter joga bem contra os grandes e entrega pros pequenos. A gente não tem medo de jogar contra os grandes, a gente tem medo de jogar contra os pequenos. Então, a princípio, tá tudo normal. O Alemão jogou bem, o Maurício jogou bem, o time inteiro jogou bem, jogou com vontade, que é o que acontece com o Inter. O Inter joga muito bem contra os grandes. Se mobiliza. É isso. Eu estava no estádio ontem, nós fomos ao jogo, eu, meu filho, mais uma turma, mas assim, ali no aquecimento do Atlético Mineiro, como a gente diz no interior, que balaca aqueles caras. Sabe, os caras, o Hulk, aquele se olhando todo, o outro, aquele numa máscara extraordinária, o Keno. Sabe que eu disse pro meu filho, nós vamos ganhar esse jogo. O Inter entrou com um brilho no olho. O primeiro tempo foi um rodeão, né, Gustavo? Foi um banho de bola do Inter. Foi, assim, uma vitória maiúscula. Eu acho que do 1 ao 11, como a gente diz, todos jogaram muito bem. Alguns se destacaram muito, né? Então, assim, foi uma vitória. E é bom que se diga também que aí tem que conhece a aldeia aqui e sabe como é que as coisas acontecem. Mas ontem foi uma vitória extraordinária fora da curva, mas assim, começa a ter, já dá jeito de time, sabe? Que está encorpando, né? O segundo gol do Inter, que talvez não tenha sido mais bonito na conclusão, o gol do Wanderson, não sei se vocês lembram, o Inter troca 21 passes e fica 52 segundos com a bola no pé, até a conclusão do Wanderson, né? Literalmente colocou o Atlético Mineiro na roda, né? Que chegou aqui se achando, né? Um perdão do trocadilho, cantando de galo, né? O Cuca achou que ia estrear com vitória e se depararam com um Internacional extremamente organizado, extremamente focado, né? É um outro time depois da chegada do Mano Menezes, né? E eu vejo com muito bons olhos aí a sequência do Campeonato Brasileiro, em que pese já haver uma distância um pouco grande por parte principalmente de Palmeiras e Corinthians, né? Mas que também devem aí se atrapalharem nas outras competições. Eu acho que o Campeonato Brasileiro, o Inter ainda não está fora do páreo. E na Sul-Americana eu vejo também uma possibilidade grande aí de chegar nas finais, né? Só fazendo, Gustavo, digamos assim, um parênteses no que eu estou dizendo aqui, como eu disse, com a chegada do Mano Menezes, o Inter é um outro time, não sei se o Marcos, como colorado, concorda, mas isso sinaliza, principalmente, nós vendo lá atrás, aquele movimento errático, absolutamente errado, que a diretoria do Internacional fez ao optar por uma ruptura no futebol e trazer treinadores estrangeiros.
né, absolutamente desconectados da realidade do clube, do futebol brasileiro, que aqui chegam condenando jogadores com história no internacional e bons tecnicamente, e implementando um sistema que, olha, se não houvesse uma ruptura nesse sistema aí, eu não sei se o Internacional não cairia para a segunda divisão já no ano passado, né? Porque aguentamos aí Eduardo Cudê, que há quem diga que é bom treinador e eu discordo. Tem umas viúvas aí do Eduardo treinador Cudê aí. Fraco. O Ramírez, não há o que dizer. Estagiário. Tem umas viúvas do Eduardo Cudê. Lembra, Marcos, que já digamos assim, nas últimas rodadas, nos últimos jogos que ele dirigiu o Internacional, terminava o jogo, ato contínuo, ele vinha para a imprensa e dizia que o grupo era curto. O grupo é curto, expunha publicamente a diretoria do clube, expunha o seu próprio grupo de jogadores, ao dizer que o grupo é curto, limitado, né? E logo em seguida, depois do jogo com Curitiba, ele comunica a diretoria do Internacional que vai embora. Ou seja, ele já estava negociando com os espanhóis, com o Celta de Vigo, né? E já vinha preparando o terreno dizendo que o grupo era curto. Quer dizer, se esse treinador é bom, não me interessa. O que interessa é que ele agiu mal com o Internacional. Ele não teve o caráter devido com o clube, que foi lá buscá-lo e investiu nele, né? Depois o Inter insiste com essa diretoria insiste com essa ideia, né? Ao não manter o Abel, que só não foi o campeão brasileiro, porque o Inter foi alijado pela arbitragem nas duas últimas rodadas, contra o Flamengo e contra o Corinthians. Contra o Sport, né? Lembram da expulsão contra o Rodinei, da expulsão do Rodinei e do pênalti dado pelo árbitro e que o VAR fez ele anular, desdar aquele pênalti, se é que existe esse verbo, contra o Corinthians, né? Então, lamentavelmente perdemos aquele Brasil, eu reputo por questões de arbitragem, né? E o Inter, de manter o Abel ali, ele traz o Ramírez, né? E depois esse outro que passou aí, que impressionante, também não fez nada, o depressivo. El Cacique Medina, né? Então não, exatamente. Ainda antes do Cacique Medina teve o uruguaio, como é que era o nome do... O Aguirre, o depressivo. Como um tampão ali, o Diego Aguirre, que já tinha treinado o Internacional, conhecia um pouco. Só voltando com relação ao Cudê, o Cudê chega no Internacional e decreta que o Rodrigo Moledo é um mau zagueiro. Ele decretou, né? Colocou aquele entregador lá atrás, o Zé Gabriel. Lembra que saía jogando lá por trás com o Musto? Ficavam trocando bola. Esse era o esquema do Cudê, Musto, Zé Gabriel e o goleiro Lomba. E aí, no aperto, enforcava uma bola ali, vinha o outro time e nós encaixávamos. O Cudê perdeu 4 Grenais em 60 dias. Então, as viúvas do Cudê que me desculpem. Um treinador que não me deixa saudades. Antiprofissional. Tá? Além de ter negociado com os espanhóis a revelia do Internacional. Então, a diretoria do Inter, a gente tem que elogiar, acerta ao abortar esse projeto, tá? De ruptura de futebol e ao contratar o Mano Menezes, um grande estrategista, né? E um grande gestor de pessoas. Não adianta ser bom treinador se não souber gerir pessoas, né? Isso é fundamental. Detalhe, eu acho que ainda pela negociação do Cudê, parece que ele não pagou o que ele devia pro Inter. Olha, eu não tenho essa informação, mas desse rapaz eu não duvido nada. Sim, porque ele que rescindiu, ele deveria pagar uma multa pro Inter. Não sei se foi pago. Isso. Porque todo mundo falava, vai pagar ou não vai pagar? E o assunto simplesmente morreu. Eu não ouvi mais ninguém falar sobre a multa do Cudê. Se os espanhóis pagaram, eu não lembro, eu não tenho essa informação. Então, eu vejo com bons olhos aí a sequência do ano e acho que o Inter já está planejando 2023 com a manutenção do Mano Menezes, né? As contratações foram boas, a gente tem que elogiar. Jogadores que chegaram aí desconhecidos, né, que o Inter garimpou no mercado. O Wanderson, eu confesso que não conhecia. O Pedro Henrique, a gente conhecia muito pouco.
Carlos de Pena, quem conhecia o Carlos de Pena? Ah, depenador do Galo, né? Carlos de Pena. Depenador do Galo. Isso é um mérito da diretoria, né? Tem um departamento lá que garimpou esses jogadores e trouxe. Mas detalhe, parece que o Wanderson e o de Pena são indicações do Medina. Por incrível que pareça. Alguma coisa de boa ele tinha que ter feito nesse período. O de Pena, por exemplo, ia ir pro Vasco, né? Ia jogar a segunda divisão. E ele, não, vem pra cá. Assim, não é nada contra treinador estrangeiro, tá? Só para ficar bem claro, né? Porque a questão é ser bom treinador ou mau treinador, né? Agora, o treinador que desembarca no Brasil, que tem o passaporte estrangeiro, a partir de uma movimentação que começou há 2 anos atrás no Brasil, é bom treinador. Parece que a direção, antes de contratar o Mano Menezes, estava ainda especulando mais um estrangeiro. Mas só não contratou ainda bem que desistiu. E eu provoco vocês aqui, qual deles que deu certo, exceção àquele português do Flamengo, né? Que, diga-se de passagem, demitiram o Abel e colocaram no colo dele 5 reforços. Como é o nome do português cabeludo aquele? O Jesus. O Jorge Jesus, tá? Que simplificou, ou seja, pegou e colocou cada um no seu lugar e escalou os melhores. E esse do Palmeiras que é diferenciado, realmente é muito bom treinador, que faz exatamente o contrário do que esses treinadores estrangeiros pregam, que é o futebol propositivo. Qual a primeira coisa que o treinador do Palmeiras faz? Ele defende, depois sai para frente, né? Então eu acho que o treinador ele tem que ser bom, não importa o passaporte de onde venha, né? E os treinadores brasileiros, eles foram um pouco estigmatizados aí com esse processo aí de vinda de treinadores estrangeiros para cá, que em sua maioria não deram resultado. E daí o Mano Menezes comprovando a eficiência da escola brasileira de treinadores. A gente tá vendo isso, né? Também em outros clubes, né? Vê o exemplo do Flamengo agora com o Dorival, né? Dorival Júnior. Exato. E o próprio Luiz Felipe Scolari, né? Que não deu muito certo no ano passado no Grêmio, por causa da situação que o Grêmio vivia. Acho que se o Grêmio não tivesse naquela situação, talvez ele viesse com o modelo que ele conhece e que já deu certo e que dizem que está superado. Acho que, por exemplo, o que eu assisti, por exemplo, Grêmio, eu assisti Flamengo e Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Foi um baita de um jogo e o esquema que o Filipão montou neutralizou o Flamengo. Neutralizou não. A defesa foi muito boa, né? O Atlético Paranaense defendia muito bem, né? Então... Mas assim, Gustavo, ainda falam as más línguas que o problema do Filipão foi o seguinte, foi vestiário. Ele chegou e olhou a situação e falou assim, olha, claro. pra se manter temos que se livrar de alguns. Claro. Daí era Marco, era Rafinha. Ficou o Rafinha e o Diego Souza. Com o Grêmio, Rafinha a gente sabe que coisa boa não é. Eu não acredito que o Diego Souza seja um tumultuador, mas o problema do Grêmio não era técnico. Era vestiário, era grupo. Sim. Bom, já que a gente está falando do Grêmio, vamos falar então um pouco de Grêmio, antes de encerrar o episódio de hoje. A gente tem um cenário aí, né? A gente não jogou, a gente jogou, o nosso último jogo foi na terça passada, né? E a gente só vai jogar agora na próxima sexta-feira. Então, o que eu preparei? Houve uma movimentação aí, o Grêmio até a última rodada estava como vice colocado ali, tava na vice-liderança. Tá em quarto. Essa vice-liderança ela passou a ser exercida agora pelo Vasco, tá 2 pontos à frente do Grêmio e tá 2 pontos à frente do Bahia. Bahia e Grêmio estão com a mesma pontuação. Aquela diferença do Grêmio pro líder era de 8, passou para 9, né? E aquela diferença entre o quarto colocado no G4 e o quinto era de 8, passou para 5. Então,
O Tombense, que é o quinto colocado, ele está a 5 pontos do Grêmio e Bahia, que estão empatados com 37. O Tombense está com 32. Claro, isso representa 2 partidas, né? 5 pontos seriam 2 partidas. É uma gordura boa ainda, mas obriga o Grêmio a ganhar a próxima partida fora de casa. É uma barreira que o Grêmio ainda não conseguiu quebrar. Tem uma vitória só fora de casa, mas tem uma série de empates das últimas rodadas para cá, né? Se não me engano, a gente até fez um levantamento disso. Tem 11 jogos fora de casa, são 9 empates, eu acho, né? Posso estar falando alguma bobagem aqui, mas não importa, são muitos empates. São muitos empates. Então, o Grêmio ganhando, ele vai para a segunda posição e se distancia com aquela gordura que eu tô falando. Tem que ter pelo menos... O jogo do Grêmio é o último jogo da rodada? Eu não tenho certeza, mas eu acho que sim. Aí começa uma outra rodada no fim de semana, eu acho. Não tenho certeza. O Grêmio joga sexta-feira, né? O Grêmio joga sexta. O Grêmio joga sexta. Não tenho certeza se é o último. Não tenho certeza. Talvez sábado ainda tenha rodada. E... deve ter. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Então, não importa. Até eu falo como gremista mesmo, assim, não quero saber de segunda colocação no campeonato. Eu quero saber de me distanciar do quinto colocado. Então a vitória, ela não importa só, vai colocar o Grêmio na vice-liderança de novo? Vai. Talvez por pouco tempo, dependendo das próximas rodadas, talvez o Grêmio fique por pouco tempo ali. O importante é o Grêmio ganhar para se distanciar do quinto colocado. Hoje são 2 rodadas de distância. Mas é pouco, tem que ter mais pontos aí nos separando do quinto colocado. Essa deve ser a preocupação também do Bahia, enfim, mas... Falando de Grêmio, é isso. A gente tem que vencer. Viremos com desfalques. O Bitelo, que é um jogador que tem feito o seu papel ali no meio de campo, tomou aquele cartão vermelho, foi justo, mas enfim, vai nos desfalcar, né? Outro desfalque é o Ferreirinha, que depois que entrou mudou um pouco a cara do Grêmio, mas novamente está com uma lesão. É um problema que talvez se arraste, né? Comece agora e se arraste. O Roger vai ter que pensar em soluções para isso. O Lucas Leiva, ele entrou no lugar do Bitelo em razão daquela falta. O Lucas já ia entrar naquele jogo Grêmio e Ponte Preta? Contra a Ponte. Não. O último jogo. Ele ia entrar. Grêmio Chapecoense? Não. Foi. O último jogo foi aqui. Não foi Tombense? Não. Grêmio Chapecoense. Chapecoense e Grêmio. Chapecoense e Grêmio, exatamente. Chapecoense e Grêmio. Eu tava já confundido com outro grupo. Chapecoense e Grêmio. O Lucas ia entrar naquele jogo, né? Só que o Roger teve que precipitar a entrada dele. Ele entrou no primeiro tempo, sim, já aos 30 minutos. O que a gente viu ali? Que ele deu segurança, principalmente no segundo tempo, para o Grêmio, mesmo com 1 a menos, continuar atacando. Não foi efetivo, não fez gol, né? Mas deu essa segurança. Acredito que o Lucas entre agora no próximo jogo contra o Guarani como titular, em razão desse desfalque do Bitelo. Joga com 2 primeiros volantes, então, Lucas Silva, Lucas Leiva e Vila Sante. Isso. Vila Sante. Isso, exatamente. Acho que ele vai fazer isso. O Campaz... O Guarani está em 18º, né? O Guarani está em 18º, está na zona de rebaixamento, tá mal. O Guarani faz uma campanha lá, parece que... Ele vai fazendo uma campanha forte lá para a torcida aí nesse jogo com o Grêmio. É alguma coisa assim de ordem promocional, mas eu com relação à Série B como um todo aí, Gustavo, eu acredito que o Grêmio sobe aí lá pela 15ª, 16ª rodada, o Grêmio já subiu.
tá? Se vai subir em primeiro ou em quarto, eu acho que não interessa, né? O que interessa é o Grêmio subir para o clube, para a instituição, né? Eu confesso para vocês que é bom o Grêmio na segunda divisão 1 ano, tá? Pra gente gozar um pouquinho e ter essa flauta. Mas eu, como colorado, eu quero jogar Grenal no Brasileirão, eu quero o Grêmio forte para ir lá e ganhar do Grêmio na Arena, sabe? Não tem graça o Grêmio na Série B. Tem no primeiro ano quando cai, mas depois não tem mais. Engraçado isso, né? Eu escutar isso de ti. Porque a gente tem um outro colorado que é da tua geração aqui no canal, que é o Raulito Rodrigues, que infelizmente hoje não pôde participar, que fala a mesma coisa. Essa coisa desses colorados de hoje em dia, tipo a geração Baldasso, que é a geração do Marcos aí, né? Do Pedro, né? Esse pessoal aí quer que o Grêmio não volte mais. Ô, Alexandre, o que é pior? Medo, tu cair pra segunda divisão? É medo de enfrentar o Grêmio. Que medo? Vou ter medo de jogar com o Grêmio. Time de terceira idade. Ô, Alexandre, o que é pior? Tu cair pra segunda divisão ou tu se manter na segunda divisão? O que é mais difícil? Não, o que é pior como torcedor? Porque quando o Inter tava na segunda divisão, era um Deus me livre se ficar na segunda divisão, tinha que subir de qualquer jeito. Já imaginou o Grêmio lutando com todas as forças e não subindo? Assim, clubes da envergadura, assim, do tamanho do Inter e do Grêmio, quando cai, realmente é muito ruim, tá? E o Inter, na época, eu lembro que não tinha ainda existia a janela, né? Essa janela financeira que a CBF propunha na época. Ou seja, quando o Inter caiu, ele recebeu cota de Série A jogando a B. Então pôde fazer time, né? Trouxe o Damião, lembram? Trouxe jogadores importantes e o Inter subiu no mesmo ano. Veio o Potker, veio o Grêmio, eu acho que por ter um caixa mais estável esse ano, mesmo com cota de Série B, conseguiu manter o grupo praticamente e trouxe agora aí o Lucas Leiva, trouxe o Guilherme, enfim. Mas assim, clubes como o Inter e o Grêmio, se ficarem mais de um ano na Série B, assim como tá o Cruzeiro, como tá o Vasco, olha, depois é difícil, hein, tchê? Fica muito difícil, porque tu começa a cair, digamos assim, nesse meio, aonde, em primeiro lugar, nenhum jogador quer vir jogar, né? Tu não traz os caras para vir jogar Série B, né? Não entra dinheiro. Há um processo de inadimplência do quadro associativo, né? Então entra um ciclo negativo muito ruim. E assim, eu quero ganhar Grenal. Quero ganhar Grenal na Série A. Então, que o Grêmio volte o ano que vem para nós ganhar lá na Arena, viu, Marcos? Né? Que fica sem graça, sem Grenal. Tem 2 vitórias só, né? E Grenal na Arena. Tem 2 vitórias. Eu posso trazer os números aqui de quantos Grenais a gente já ganhou na Arena. Muito ruim. Vocês. Por isso que eu digo, inclusive o 5-0. O 5-0. Esses treinadores estrangeiros impressionantes tiveram no Inter aí, cara. Se eu não estou enganado, o Cacique ganhou 2. Não, o Cacique perdeu um Grenal de 3-0. Sim, mas o Cacique ganhou 2. Não, mas ganhou o que não importava. Os que importavam ele entregou. O Inter perdeu 7 Grenais na mão desses treinadores do futebol propositivo. Isso é verdade, é verdade. Os que hablam. Os que hablam. Os que hablam. Vamos fazer uma rodada aqui de palpites para a próxima rodada, tá? Vamos começar com vocês mesmo aí, que tem Sula Miranda, né? A Sul-Americana aí pela frente, com Melgar. É Melgar o nome? Do Peru. Melgar. E Inter. Qual é o teu palpite, Alexandre? Melgar. O Inter. Lá no Peru. Quanto? 1-0 pro Inter. 1-0. Marcos? Se não entrar de salto alto, 1-0. 1-0. Pro Inter. Eu vou no empatezinho ali, 1-1. Aí vocês também têm um jogo do Brasileiro, Fortaleza e Inter. Qual é o teu palpite, Alexandre? Olha, eu acho que lá vai ser 1-1. O Inter vai empatar lá, porque o Inter provavelmente, o Inter agora sai, né? Amanhã viaja para o Peru e do Peru já vai para Fortaleza. O Inter deve fazer uns 10 mil quilômetros aí nessa voltinha aí, tá? De Arequipa a Fortaleza são 5 mil quilômetros. Então eu acho que lá deve ser um time preservado para o jogo da volta aqui com o Peru. Verdade. Com o Melgar.
Então, um empatezinho lá seria, né, diante das circunstâncias. Sim. Marcos. Eu acho que o empate lá tá de bom tamanho. Eu acho que o time vai vir meio desfalcado, de viagem e tudo mais. Bom, aí a gente tem na Série B Grêmio, Guarani e Grêmio. Jogo fora de casa, eu aposto no 1-0. Pra gente, mobilizado pra esse jogo aí, vencer esse jogo, o Grêmio se fecha, não toma e faz o gol. Marcos. 0-0. Alexandre? O Grêmio vai fazer uma excelente partida lá. 2-1 pro Guarani. Até o próximo episódio, pessoal. Até o próximo episódio. Até Tá bom? mais. Obrigado, viu? Feito, Alexandre. Valeu, Até a próxima. Alexandre.